nosso especial envelhecimento e eu chego aqui para você com uma pergunta. Será que você vai viver até os 100? Sabe quantos centenários existem no mundo hoje? 270 mil aproximadamente. Em 1950 tinha 24 mil, hoje 270. Em 2050 a previsão é que o número de centenários ultrapassem os 3 milhões de pessoas. E aí, será que você vai estar aí dentro dessas estatísticas? O que é que a gente precisa fazer para passar dos 100? E olha quem está aqui com a gente para conversar sobre isso, doutora Euglena Lessa, psicogeriatra. Tudo bom, doutora Euglena? Tudo ótimo, Juliana. Obrigada mais uma vez pelo convite para a gente poder bater um papo aqui sobre temas que interessam as pessoas que estão envelhecendo, né? E as que realmente ainda pretendem envelhecer, né? E hoje ela veio bem acompanhada, Ana Carla Costa, terapeuta ocupacional, também com especialização em gerontologia, né, Ana Carla? Isso. Bem-vinda, um prazer lhe conhecer, um prazer lhe receber aqui e toda referendada por doutora Euglena. Trabalhamos em conjunto, né, de forma colaborativa e estamos fazendo um bom trabalho, né? Tem nos ajudado bastante. Né? Olha aí. Muito obrigado também pelo convite. Prazer estar aqui. Nada melhor que reunir essa dupla, então, para a gente falar desse envelhecimento. O que é que a gente precisa fazer, Euglena? Eu sei que você participou de um congresso aí, vem com informações bem quentinhas, né? Sobre isso. Juliana, a gente, claro, sempre busca as informações nos eventos científicos, que a gente sabe que são informações que vêm realmente com dados fiéis, mas a gente também tem o que a gente observa na prática, no dia a dia, no trabalho, e por isso que eu acho interessante a participação de Ana Carla conosco aqui nesse debate, porque a vivência e o dia a dia com pessoas envelhecendo ou já envelhecidas é um desafio. É um desafio atual, é um desafio futuro, não é? E como você falou, as pessoas de fato estão conseguindo envelhecer. A medicina evoluiu muito, a ciência vem evoluindo muito, as pessoas, de uma certa forma, elas estão se conscientizando mais, estão ficando a par do que ajuda nesse processo. E aí a gente também, paralelo a isso, a gente tem um aumento das comorbidades, das doenças, dos desafios, porque como você falou aí, né? Então, de um aumento significativo da proporção de centenários, e isso corrobora um aumento significativo de demências, por exemplo, né? De pessoas que vão envelhecer, vão chegar aos 100 ou até passar, mas que talvez numa condição de saúde que não seja a ideal. Então, quando nós pensamos e queremos e desejamos, que eu tenho certeza que muita gente deseja e escuto diariamente as pessoas falarem, eu quero envelhecer, mas eu só quero viver até o momento em que eu possa ter lucidez, ter autonomia, não quero depender de ninguém, eu não quero ter doença, não quero sofrer. Então, quando a gente fala nesse processo, é importante que a gente tenha esse entendimento. Como eu sempre costumo lembrar, a velhice, ela não deve cair de paraquedas, ou você não deve cair de paraquedas, né, também na velhice. Deve-se haver um preparo, a gente tem que pensar sim sobre essas questões, né? Precisamos pensar, refletir, precisamos ter acesso às informações de qualidade sobre o que realmente, de fato, é importante e útil para envelhecer, porque nessa ânsia das pessoas a gente vê muitas informações sobre produtos, sobre suplementos e etc., que às vezes podem prorrogar uma vida, mas às vezes não são informações claras, né? Não são evidências e não vão. E o que realmente tem evidências, as pessoas não estão querendo, às vezes, praticar, não é? Não querem utilizar as informações que a gente sabe. Por exemplo, atividade física é algo inquestionável. Então, o que se estuda hoje é o tipo de atividade física, o foco para determinadas doenças. Uma seria mais benéfica para a parte cardíaca, para quem tem doenças cardíacas, para melhorar condicionamento cardiovascular, outras para a memória. E aí a combinação, por exemplo, de atividade de resistência como musculação e aeróbico pode ser bom de uma forma global para a saúde física e mental. Então, não se discute se isso é importante. Se discute a melhor forma disso ser aplicado. Então, se exercitar, alimentação,
nós sabemos que se alimentar bem é algo fundamental. Isso começa já desde bebê, né, desde criança. Então, numa atualidade onde se fala muito sobre epigenética, as pessoas se preocupam se eu herdei. Será que eu herdei de mamãe e de papai? Eu sou gorda porque herdei dos meus pais. Obviamente que algumas características e doenças, por exemplo, elas têm um componente genético, mas elas não são geneticamente determinadas, porque não são o que a gente chama de autossômica dominante. Você não nasce com aquele gene e vai ter a doença. Então, hoje, o que você faz que vai determinar se aquela doença vai aparecer ou não. É isso mesmo, o conceito de epigenética. São os estímulos que você vai tendo ao longo da sua vida. Isso é um estímulo alimentar, físico, psicológico, traumático, de qualquer natureza, né, ou benéfico, que vai influenciar na expressão desse gene ou não. Então, mesmo você tendo uma genética para uma doença hipertensiva, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, se você tiver uma condição de vida desde criança favorável, com uma dieta adequada, com atividade física, com uma educação, com um conjunto de fatores que vão lhe proteger, né? E aquele seu gene pode permanecer adormecido. E isso acontece para várias doenças, né? Para que as pessoas possam realmente envelhecer, buscar ser um centenário, mas buscar com qualidade. Não é isso? Então, quando essas pessoas adoecem nesse processo, já é uma consequência para você reverter aquilo que está lá já, é muito mais difícil, né? Você correr atrás do dano é muito mais difícil. Então, falando um pouco sobre a área que nós trabalhamos mais, que os processos de adoecimento mental do idoso, e aí envolve não só a parte do humor, o afeto, né? Tantos idosos e tantas pessoas depressivas e extremamente ansiosas e insatisfeitas e amedrontadas, porque eu cheguei com 100 anos e agora eu fico pensando, as pessoas ficam pensando, como é que eu vou morrer, não é? Eu quero dormir e não acordar. Eu quero uma morte, as pessoas querem escolher como vão morrer. Elas chegaram até tal idade e querem, e não é simplesmente isso. Então, preparar essa mente para viver, para saber viver e para realmente ter responsabilidade nesse processo. E não ficar buscando um médico, né? Um curandeiro, uma pílula mágica, um produto mágico que vá fazer com que eu, de repente, sendo irresponsável, não tendo disciplina, não me preocupando, eu chegue realmente aos 100 anos, aos 110, aos 105 e chegue com saúde, né? Lúcido, andando, etc. E aí é importante, aí a Aninha sabe até melhor que eu, como é importante se manter ativo, né? A questão se manter ocupado. E quando a gente fala se manter ocupado, não é se manter trabalhando. As pessoas confundem ocupacional com profissional. Nem sempre. É se manter ativo, seja ela qual for a ocupação que estimule, até lhe dê ânimo para viver, desempenho, desafios, não é? E autonomia, que é muito importante. Não é isso, Ana? Isso. Quais são essas ocupações que você listaria assim como essenciais nesse processo de envelhecimento? Pois é, primeiramente, o fator de você saber que está envelhecendo e que existem algumas limitações para determinadas ocupações, eu digo que é algo que é o primeiro ponto. Porque às vezes você vê pessoas que estão envelhecendo e querem fazer coisas que não são adaptáveis àquela idade, não são adequadas. Então, nós costumamos fazer, a partir do primeiro momento que a gente recebe essas pessoas, a gente vai ouvir o histórico de vida para entender o que é compatível, o que é passível dela realizar ou não realizar, para que a gente possa direcionar. E é nesse processo de direcionamento que a gente vai fazendo algumas sugestões dentro desse processo. Então, aquela pessoa que já chega com um processo de dificuldade nas atividades de vida diária, dificuldades do autocuidado, então a gente vai fazer uma avaliação do que é que está limitando essa pessoa. O que é que a gente pode contribuir para tornar mais acessível a realização dessas tarefas? Uma pessoa que trabalhou a vida toda, começa a perceber que quer se tornar ainda trabalhando, mas percebe que alguma doença vem impedindo, a gente vai também direcionando para que possa facilitar o processo desse trabalho.
ocupações como atividade física, ocupações como atividades artesanais, uma música, aprender uma nova profissão. Eu tenho uma pessoa que, quando chegou para mim, aos seus 60 e poucos anos, e ela dizia, eu não sei o que eu vou fazer quando eu estiver velha. Então, assim, ela dizia que aos 65 anos não se sentia velha e queria parar de trabalhar, mas que queria uma outra forma de ganhar dinheiro. Ela foi se tornar fotógrafa, né? Ela fez uma viagem para Dubai e lá ela se identificou tirando fotos, adorou as fotos, e aí a gente foi começar a procurar escolas onde tivesse essa aceitação de trabalhar com fotografia. Então, existem N possibilidades. Não é o fator de estarmos envelhecendo não quer dizer que a gente também não possa trabalhar. Eu também costumo dizer isso. O que é adequado? O que é que me dá prazer? Né? Eu não vou trazer para uma pessoa que já esteja com processo de demência, você pode estudar, fazer uma academia, uma universidade, algo do tipo, porque existem idosas que, porque está envelhecendo, também querem ir para a universidade. A gente também tem isso. Então, existem atividades, ocupações, como a Euglena falou, né? Que são para determinados contextos e para determinadas pessoas. Ocupar o tempo por ocupar é que não é viável. Eu sempre costumo dizer, como terapeuta ocupacional, o que é que te ocupa, que te dá prazer? Então, é a partir desse prazer, a partir desse desejo dessa pessoa, que a gente vai ajudar a desenvolver ou não essas habilidades. Uma coisa que a gente percebe muito dentro desse processo do envelhecimento, uma forma que ajuda muito nessa ocupação é você estar inserido em grupos, é você estar inserido com outros idosos. Porque muitas vezes, alguns idosos te incentivam a encontrar um novo meio de ocupação, a encontrar um tipo de ocupação diferente. Nós tivemos, há um tempo atrás, um grupo de terapia ocupacional que funcionava na clínica da doutora Euglena, e que eu tive uma experiência muito linda com uma pessoa que estava nesse processo de envelhecimento. Ela já com 59, 60 e poucos anos, e ela disse, já eu vou entrar dentro do padrão de ser idosa, né? Da questão dentro do que é exigido, né? Que o idoso, aos 60 anos já é um idoso, uma pessoa com 60 anos. Então, ela disse assim para mim, e o que é que eu vou estar fazendo? Eu digo, o que é que você vai estar fazendo? Você não pode me perguntar, é você quem tem que se perguntar. E aí, ela trabalhou comigo, ela já tinha um processo de depressão, entrou comigo num grupo terapêutico para mulheres com depressão, e lá ela se descobriu, porque após o grupo da depressão, tínhamos um outro que era para cuidar de pessoas que tinham problemas iniciais de demência. E aí ela pediu algumas vezes para assistir. E aí um determinado momento, ela disse assim, olha, eu quero pedir uma coisa para você, me deixa ser voluntária nesse grupo. Então, ela começou me ajudando nesse grupo. Então, é aquilo que eu falo, é a partir da vivência. Você, às vezes, não tem a mínima capacidade de identificar o que é que me dá prazer. Às vezes, é preciso você vivenciar, é preciso você ouvir do outro, você vivenciar algum tipo de experiência para que você consiga realmente descobrir qual é a ocupação que vai me fazer bem nesse processo de envelhecimento. E aí vem, eu quero viajar, eu quero me tornar artista, eu quero uma idosa, mais idosa, vamos lá, com seus 80, 90 anos, eu quero fazer um crochê, eu quero fazer uma atividade que tenha uma rentabilidade, ou que não, que só me sinta, que eu tenha prazer de desenvolver. Então, as ocupações, elas são muito variáveis. A gente precisa, sim, ouvir a história de vida. A gente precisa escutar essas pessoas. E aí a gente tem também o outro lado. Às vezes, nós recebemos famílias, né, que dizem assim, Ana Carla, o que você acha de mamãe fazer tal coisa? Porque a gente percebe que ela está tendo dificuldades para lembrar do nome dos filhos, a gente percebe que ela está tendo dificuldade de recordar algumas coisas. O que você acha de mamãe fazer palavras cruzadas? Ela gosta de palavras cruzadas? Não é Ana Carla quem tem que desenvolver uma atividade para ela. Então, assim, muitas vezes já chega até com esse contexto, vamos dizer, bem definido. A família já colocou numa escolinha, já colocou em tal lugar, mas a idosa chega depois de volta para mim e diz assim, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não me sinto bem de estar fazendo isso. Então, nós temos hoje, ainda temos hoje, um grupo de terapia ocupacional, os grupos de terapia ocupacional na Símbios, onde nós fazemos justamente essa, vamos dizer, essa escuta.
O nosso grupo terapêutico, ele não é direcionado apenas para uma estimulação de memória, de cognição, mas para ocupação. A minha maior preocupação como terapeuta ocupacional é saber o que é que essas pessoas estão precisando. Então, se essa pessoa ela precisa não somente de estimular o cérebro, mas ela precisa de outras coisas, ela precisa de alguém que escute. Ela precisa de alguém que cante com ela, alguém que desenvolva uma atividade criativa com ela, pessoas que conversem com ela. Nós temos idosos no grupo que traz essa frase para mim. O meu melhor dia da semana é esse, porque eu venho para cá e eu tenho minhas colegas, embora elas não lembrem umas dos nomes das outras, mas eu tenho minhas colegas. Companhia, né? Socialização. Exato. Importante. E dizem assim, é o melhor dia. Eu tomo meu banho para vir para cá, porque o melhor dia da semana para mim é esse, é estar aqui com minhas colegas, porque aqui eu sorrio, aqui as pessoas me escutam, aqui as pessoas conversam comigo, a minha voz tem vez, é mais ou menos isso, né? Porque embora elas muitas vezes estão inseridas na família, em algum lugar, mas muitas vezes elas não têm voz. A pessoa idosa muitas vezes não tem voz. Ou a família, ou aquele envolvimento que tem ali ao seu redor, não está sendo valorizado. E lá elas são valorizadas. Nós escutamos, nós acolhemos, nós sorrimos, nós abraçamos, nós discutimos experiências com elas. Eu aprendo muito. Eu digo muito isso, que muitas vezes não é só ocupar por ocupar, mas eu estou ocupando de uma forma significativa a vida dessa pessoa. Essa pessoa está se sentindo ocupada de forma significativa. Isso tem um peso para essa pessoa. Então, acho que assim, não é só você escolher a ocupação, ajudar a escolher, mas é como que a gente vai fazer todo esse processo. E a família participando também. Porque às vezes a idosa quer algo, ou o idoso quer algo, e a família parece que não entende que é aquilo que ele quer, que o idoso quer, que aquilo faz bem para ele. Você falando, eu comecei a pensar, 60 anos, para quem for viver aos 100, vai até 40, né? 40 anos é uma vida. É uma vida. Eu comecei a pensar que em 40 anos eu nasci, eu comecei a andar, e fui pra escola, isso. né? E é uma vida inteira. Casei, tive meu filho, escolhi a minha profissão. Então, assim, você chegar aos 60 e achar que já acabou, que qualquer coisa serve, eu não vou fazer mais nada, é praticamente uma vida inteira que você tem pela frente. Então, você tem que dar sentido a isso. Uhum. E eu acho que isso que dá esse... Tem que encontrar um novo propósito, talvez, para esses próximos 40, 50. Essa mudança, né, digamos, de pensamento, é uma mudança que precisa acontecer. Quando a gente fala nesse processo que é real, ele já existe. Então, eu chego, as pessoas ainda vivem, só pensam na aposentadoria, e a aposentadoria, ela é como se fosse o marco do fim. É interessante. Para a maioria das pessoas é assim, eu perdi a minha função social daquilo que eu fazia, já sustentei os filhos, já criei, aí eu vou fazer o quê? Aí quando ela tem tempo para olhar para ela e finalmente dizer assim, eu vou viver, assim, um pouco mais para mim, por mim. Eu vou procurar me socializar com as pessoas que eu gosto, não é? Com os amigos, ou novos amigos, ou como a Ana Carla colocou, uma nova atividade, que não necessariamente tem que ser uma atividade de sustento, mas de prazer. Eu tenho idosas que eu digo, vamos descobrir, como ela falou, a gente descobre que vai escrever um livro, que era bibliotecária e sempre quis escrever um livro e nunca... Outra poetisa, faz poesias em francês. Aí me mostrou os caderninhos, eu digo, vamos botar isso no livro. Tem outra paciente minha que lançou um livro agora também, com transtorno de ansiedade, e assim, eu pude ir para a inauguração, para o lançamento do livro. E assim, são coisas fantásticas. Realizar um projeto de vida nessa... Nós paramos de viver quando a gente para de ter projetos. Isso. Quando a gente para de ter objetivos. É isso mesmo. Eu não posso só viver por viver. Aliás, se eu pensar assim, eu quero só sobreviver. E aí eu vou para o médico para ver se minha pressão está... Porque eu posso morrer amanhã de um infarto. Aí a minha diabetes eu posso morrer. Eu vivo em função de um pensamento de doença e não de vida. Eu vivo preocupado se eu vou... Claro que na hora que eu me preocupo em me cuidar, em ter uma vida mais tranquila, em me informar do que é bom para que eu tenha qualidade de vida, eu não vou deixar de fazer uma consulta periódica preventiva,
Eu não vou deixar de tomar uma medicação, de cuidar de uma doença já diagnosticada, nada, mas eu não vou viver a minha vida simplesmente voltada só para isso. Eu preciso pensar qual é o meu objetivo. Às vezes eu falo, seu objetivo pode ser ajudar alguém. Você já pensou? Você está numa igreja, aí você não frequenta a igreja há tantos anos, por que você não entra agora como missionário em alguma área? Por que você não vai ajudar alguém? Qualquer coisa, existem tantas possibilidades e você se fecha para ficar em torno da sua doença, se vitimizando, e obviamente que muitas vezes a culpa não é só da pessoa, não é? Isso vem desde o início de quando, o que é que eu ensinei, o que é que eu aprendi da vida e o que é que eu ensinei da vida. Porque quando a gente vê esses filhos que não dão escuta, que não ouvem, que eles foram muitas vezes criados dessa forma. Pais que passam o dia inteiro fora, não é? E que criam um filho para ser, sei lá, profissional da computação, agora é para ser blogueiro, como é que diz isso aqui? Youtuber, olha só como eu tô. Então, as pessoas estão sendo criadas para isso. Esse é o foco. O foco não é o foco viver socializa como? Pelas redes sociais, falando assim, mas o abraço faz falta, o olho no olho faz. Por isso a Ana Carla fala assim, a pessoa vai uma vez por semana num grupo e acha que é o melhor dia dela, 1h30. Por quê? Porque dentro de casa, onde ela mora com o filho, com a filha, tem uma caminha, tem tudo conforto, não é bom. É bom a casa dela, mas se ela puder ter acesso a outras coisas, porque ela precisa, porque ela tem que se sentir viva. E é tão interessante que às vezes, não é, Ana? Você com certeza percebe isso. Quantos filhos às vezes vêm já querendo que a gente diga que a mãe tem uma demência. Quando muitas vezes não tem. É para dizer assim, não, mamãe não tá esquecida, ela não faz. Já quer assim limitar para já administrar tudo e facilitar a vida. Porque mamãe, não, ela só vai viajar se eu deixar. A pessoa passa a ficar dentro dos seus planos, não é? E é sempre assim, em tudo. E hoje, o que a gente pega, por exemplo, mais grave, avançando um pouco para os pacientes com demência que ficam dependentes, eu compartilhando com outra colega que disse para mim, eu digo, olha, ele passa o dia todo assim, o paciente falando, eu queria namorar, mas ela disse, doutora, veja se algum desses remédios aí dá vontade de namorar mais, porque se der, é melhor só tirar, porque eu não aguento. Eu disse, mas é ele que tem problema. Eu não, por mim eu quero namorar. Ela faz, mas eu não aguento. Eu já estou na menopausa. Eu digo, aí o problema já é seu, né? Então aí você tem que resolver o seu problema para que depois o dos dois. Então às vezes joga-se para o outro um problema que deve ser resolvido em conjunto, mas de uma forma que seja bom para todos, né? A outra, doutora, por favor, passa um remédio porque eu não aguento mais. Esse homem passa o dia todo falando, cantando. Um senhor com demência numa cadeira de rodas, que passa o dia cantando, e ela, eu não aguento mais. Aí, a senhora vai prescrever o quê? Eu disse, um fone de ouvidos para você. Né? Existe um equipamento, eu tô falando sério, eu disse isso. Mesmo. Olha, existe um equipamento chamado protetor auricular, que a gente tem um EPI. Agora, a senhora usa porque o problema medicação para parar de falar? O problema dele cantar não é dele. Se ele está cantando, é porque ele está feliz, ele está satisfeito. Entenda isso. Mas a gente, como médico, que atende e assiste a família, muitas vezes fica nessa angústia. Não, eu não quero perder o paciente, e quem é responsável pelo paciente é ela, e se eu não fizer o que ela quer para acalmar esse homem, infelizmente é a realidade. Acontece muito isso. E a gente tem que estar lembrando sempre, o meu paciente é você. É você. Se você está sorrindo, se você está chorando, o que é que está acontecendo com você? Como acontece o contrário. Ele está muito bem, só dorme, come, dorme, às vezes não está. Não é? Então, eu preciso melhorar a qualidade de vida desse paciente. Não é? Então, é um outro foco. É um processo, Juliana, que nós vamos ter que passar enquanto geração. A nossa geração hoje, eu considero que é uma geração intermediária que está lidando com essa realidade. Uma realidade de termos tantos centenários aumentando, de sermos hoje cuidadores dos nossos pais, cada vez isso com mais frequência, e de, além de tudo, a gente se preocupar com o nosso futuro, o nosso envelhecimento. Como é que você quer envelhecer? Você já pensou, Juliana? Como você pensa que vai ser sua velhice? Você imagina que vai ser como? Eu não costumo parar assim para pensar. Ninguém para, Ninguém mas para. você precisa.
Porque se você quer, eu quero chegar com 70, 80 anos, autônoma, independente, fazendo podcast aqui com Olha aí. um aparelho, com um aparelho auditivo, entende? Eu disse a Patrícia, eu disse, Patrícia, será que a gente vai ficar velhinha com Viver Bem? Vai começar agora o Viver Bem. Não, aí você vai mudar o nome, Vivi Bem. Vivi Bem, Ou Vivo Bem. Ou Vivo Bem. Então, essas questões precisam ser pensadas. Porque se eu quero... não, tem gente que cria um filho para criar dele, para cuidar dele. Para cuidar. Ainda bem que eu tenho esse meu filho, aí já joga a responsabilidade todinha. E eu vejo também isso no consultório com frequência, pessoas que ficaram solteirões ou solteironas para cuidar do pai e da mãe. E se sentem naquela responsabilidade. E às vezes deixam até de viver. Aí se sentem sobrecarregados. Aí adoecem também. E às vezes aí é um problema conjunto, não é? Quando você tem uma pessoa que não tem energia, que não tem... você não dá o que você não tem, né? Você não tem paciência, se você não tem saúde, você não vai cuidar de ninguém. Não é? Então, a gente precisa parar para pensar nisso. E o que é que nós temos de evidências para envelhecimento? Para a gente ser um centenário melhor, não é? O quê? Agora então, todo mundo quer saber. Em um desses congressos que a gente frequentou recentemente, que é o Brain, é um congresso que Foi tem... esse em Amsterdã? Não, esse foi aqui no Brasil, né? Que é o Cérebro, Comportamento e Emoções, que é um congresso que tem uma característica internacional, que vem muito palestrante. E a gente teve um momento lá que foi bem interessante, que foi justamente discutindo sobre essas questões do centenário, né? E nós temos um grupo que pesquisa isso muito bem na USP, né? Uma senhora, inclusive. E o que é que no final se chega à conclusão, né? Tudo que a gente já sabe, que a gente precisa realmente cuidar da nossa vida desde sempre. Isso. A gente precisa cuidar de viver, né? De manter esse corpo ativo, de manter essa mente ativa. A gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver cognitivamente o nosso cérebro, a gente precisa desenvolver nossas emoções, a gente precisa desenvolver nossa religiosidade, viver em comunhão com as pessoas, socialmente, fazer o que gosta, buscar o lazer, buscar as artes, buscar estar com a família. Mas a gente precisa também fazer essas avaliações periódicas, se alimentar bem, não é? E evitar, obviamente, tabagismo, alcoolismo, uso de substâncias, ou essa coisa do VAP, né? Quando a gente pensa que o cigarro está sendo abolido e vem algo que envolve nossos jovens, e isso já está aí matando pessoas precocemente, não é? Às vezes eu tenho até a impressão, Juliana, é tão louco isso que a gente tem visto tanto adoecimento, principalmente mental nos jovens, né? Que às vezes a gente tem a impressão que as pessoas estão querendo morrer mesmo cedo, né? A sensação que eu tenho, que mesmo que elas não queiram se matar, mas elas têm um comportamento destrutivo. É como mesmo se não tivesse a paciência de viver muitos anos, né? Eu não quero passar por uma luta, eu não quero passar por essa batalha de conquistar um espaço no mundo, no trabalho, um compromisso, uma família, e passar por tantas responsabilidades, e que é uma vida de prazer. Não é? Então, é a vida imediatista, né? Do aqui e agora. Isso. Né? O que me dá de prazer agora, aqui nesse momento. Então, para que eu vou pensar quando eu estiver velho? Isso, mas eu aí penso quando muito vem... dessa forma, eu vejo muito dessa forma. Quando envelhece aos 60 ou aos 70, que vive até os... Aí vive carregando 20 anos de remoendo... por que eu fiz, porque não fiz, porque Deus me leve logo, e tal, ou então eu não quero... E essa reclamação, né, que vai acabar arrastando para uma vida péssima, um martírio realmente. E não vai ser 1 ano ou 2 anos, né? Não. Pode ser aí 30, 40. Isso, 100, né? Mais 50. O que é que nessa pesquisa saiu como resultado, que é definitivo, além de tudo isso que a gente falou, que sorrir é o testemunho das pessoas que estão lá, né? Ter uma vida com sorrisos, né? Leveza, pensar positivamente e agir dessa forma, não é? Fazer o que tem que ser feito, mas ter essa vivência. Então, sorrir é algo que realmente ajuda a viver melhor, fora tudo isso que nós já falamos, não é? Então, se nós começarmos a pensar nisso,
em como que eu quero, como é que eu... Não preciso viver em função disso, mas eu preciso pensar. Porque você pensa, quando eu me aposentar, isso não pensa quando você tem um filho, você já não fica pensando. Tem gente que paga já aquelas previdência privada para o menino desde pequeno, já pensa que ele vai, aí ele vai morar fora, vai fazer o intercâmbio, vai. Isso é daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E você? Daqui a 15 ou 20 anos, como é que vai ser? Aí cai de paraquedas, os filhos começam a brigar, não sabe que filho vai cuidar, quem vai, quem não vai, sabe? Não pensou em nada e fica lá vítima de situações que a gente, às vezes, tenta ajudar como profissionais e a gente faz o possível para tentar ajudar. E, às vezes, nós ficamos com receio disso e com medo, né? Mas, voltando aqui para a sua pergunta, e que eu acho que é um tema que as pessoas que envelhecem têm muito medo, não só de morrer de infarto, eu acho que estão até querendo isso hoje. Eu prefiro ter um infarto puff, né? E morrer, do que viver assim, com um Alzheimer, por exemplo. Não é? E a gente estava conversando aqui que você disse cada vez mais cedo. Mais chegando cedo, esse diagnóstico e um número maior de pessoas. Mais cedo, Juliana. Nesse congresso, nesse outro que a gente teve em Amsterdã, que era sobre, foi uma conferência internacional de Alzheimer, né, que acaba abordando especificamente Alzheimer, mas no contexto do diagnóstico diferencial a gente vê sobre outras demências. Aí tem uma notícia boa, eu acho que finalmente, depois de mais de 20 anos sem a gente ter um medicamento que realmente prometesse modificar a evolução da doença, a gente está tendo agora, né? Nós estamos tendo já, então nos últimos 4 anos praticamente 3 substâncias já foram desenvolvidas e já estão aprovadas, duas delas já são aprovadas, né, pelo FDA, por exemplo, que é aqui no Brasil já? Não, ainda não. Mas lá fora já, aducanumab e lecanemab, que até saiu no Fantástico um dia desse e as pessoas ficam querendo saber, tem cura. Já essas 2 estão aprovadas e tem mais uma vindo aí, né, que é o donanemab, que deve estar sendo aprovada daqui para o final desse ano, provavelmente também lá fora. Mas o que é que acontece? O que é bom? Essas 3 substâncias, elas modificam a evolução da doença, são realmente substâncias... Conseguem parar? Conseguem estacionar a doença, parar, né? E como é uma classe, são imunoterápicos. A gente tem uma esperança, esse tipo de tratamento, por exemplo, na hematologia, se lançou aí um tipo desse, aí depois veio outro mais moderno, e um vai sempre sendo melhor que o outro, né? No aspecto de ser mais efetivo e de causar menos efeito adverso, então são mais bem tolerados. Então, hoje, os que nós temos já liberados, eles estão ali naquela dúvida, porque eles provocam também muitos danos, riscos, né, de hemorragias cerebrais, lesões cerebrais, que às vezes limitam esse tratamento. Além de serem tratamentos muito caros. Os novos, o mais novo, que está já em últimas fases de estudo, ele promete parar em mais de 50% dos casos, né, estacionar realmente. Então, em um acompanhamento aí de mais de 2 anos, não houve evolução da doença. O medicamento, mas a gente tem um problema, o medicamento tem que ser iniciado, na fase bem inicial ou até numa fase prodrômica, digamos, antes mesmo de ter a doença em si diagnosticada, a demência. Então, são muitos critérios para isso, Juliana, mas isso é uma boa notícia, porque mesmo que isso não chegue agora para resolver o problema de quem está com demência em fase moderada e avançada, mas promete vir para, talvez, pra se nós precisarmos 3 milhões de centenários aí. Que talvez precise disso, e aí vale salientar que é muito importante. Por isso, esse cuidado, né, e pensar no envelhecimento para estar atento aos sintomas e os sinais que possam alertar para algo que possa ser tratável e possa haver uma intervenção precoce para dar a esse centenário uma condição melhor de vida. Porque hoje está se evoluindo muito também no diagnóstico do Alzheimer, por exemplo, que o diagnóstico, até então, é um diagnóstico muito mais clínico, não tem um exame especificamente, mas nos últimos anos também vários exames testes laboratoriais têm sido feitos, né? Não só de imagem, para especificamente amiloide, por exemplo. Agora nós já temos sangue no líquor, exames no líquor de algumas proteínas ou partículas que a gente pode identificar
e a gente tem agora no sangue, já no plasma, né? Então são exames mais específicos, que são mais confiáveis e que, para a gente utilizar um tratamento desse moderno, que é caríssimo, por exemplo, se exige, principalmente pelos convênios, né, os seguradores de saúde e os governos, que a gente comprove que realmente trata-se daquela doença. Então a gente está atendendo para isso, o nosso caminho é esse. A gente tem essa luz aí, clareou mais o caminho de algo que possa realmente ser parado e que possa ser diagnosticado com mais clareza, sem muitos. Então, é importante, o que eu reforço hoje, que as pessoas realmente busquem essa abordagem precoce, né? Olhem para si, parem para se autoavaliar, para observar, para se cuidar e para estar ali sem tanto medo, porque hoje tem mais medo do esquecimento do que propriamente... Porque como que você tem medo de uma coisa? Você tem medo de ter diabetes e vive comendo açúcar de manhã, tarde e noite, né? É meio... Será que você tem medo mesmo, contraditório, né? Contraditório, né? Você falou dessa questão do diagnóstico, né? De se perceber, de analisar como é que está o seu comportamento, analisar tudo da sua vida, ter essa autopercepção. No caso da Ana Carla, o que é que você destacaria, assim, dessas ocupações, dessas funções no dia a dia? Quais são aquelas que são os primeiros sinais, assim, não, algo não está bem? A própria pessoa percebe? Sim. Quando você fala da questão de ocupação, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia exige, de uma certa forma, um modelo de organização. Né? Você tem uma rotina, você começa cedo o seu dia, você vai fazer tal coisa. Por exemplo, uma mãe, né, que já tem filhos, ela tem o horário de deixar na escola, de fazer a alimentação, de ir para o trabalho, voltar e tal. No caso do idoso, mesmo que ele não trabalhe mais, mas, por exemplo, pode ser aquela senhora que levanta cedo, que vai preparar alguma coisa durante o dia, vai preparar o café, vai cuidar de uma louça, vai cuidar da alimentação do dia, vai gerenciar essa casa, vai se preocupar com uma conta que ela precisa pagar, com a marcação de um médico, né? E aí ela começa a perceber que ela está tendo dificuldades para gerenciar esse dia, ou seja, essas ocupações começam a entrar em processo de deterioração. Então, ela toma uma medicação para a parte cardiovascular, para um problema de pulmão, para uma diabetes. Será que eu já tomei? Não sei. E aí ela começa a se perder em horários, em tempo e espaço. Será que eu já fiz isso? Vou fazer um arroz, eu vou fazer um pagamento, mas será que eu já paguei? Vou pagar de novo? Então, assim, eu venho vivenciando isso com o meu pai, que já apresenta um declínio cognitivo leve. Então, a gente percebe que esse autogerenciamento, ele ainda está na função, ele é contador e ainda tenta exercer essa função, mas a gente percebe que existe essa dificuldade. Então, quando ele vai apresentando esse idoso, essa pessoa que está num processo de envelhecimento, começa a perceber essa dificuldade em autogerenciar suas próprias atividades do dia a dia, que não precisa ser relacionada só ao autocuidado, mas gerenciar a casa, gerenciar a conta, gerenciar uma compra, marcar um médico, isso já é um sinal de alerta, porque a gente diz que eles vão perdendo primeiro essa capacidade de atividades instrumentais, que são essas que eu acabei de falar. Logo depois é que a gente, quando vai identificando o filho ou a filha que é muito distante, né, que não percebe muito, que não vai muito na casa do pai ou da mãe, começa a perceber a mãe mais relaxada. Ai, mamãe parece que não tomou banho. Vixe, eu senti um cheirinho assim, a casa parece que não está bem limpa, parece que não estão se cuidando bem. Então, aí a gente já começa a ter uma atenção maior. Por quê? Porque aí talvez já esteja dentro de um processo de demência, um declínio cognitivo mais significativo, que já está impactando nessa questão do dia a dia, no cotidiano. Então, esse impacto, ele vai começar com as habilidades muito mais abrangentes, coisas que ela fazia sempre e ela foi diminuindo. Então, é aquela costureira que começa a dizer que a máquina está dando problema, ela está tendo dificuldade com a linha. Então, vai surgindo alguns empecilhos dentro do processo, né, de algumas atividades que desenvolvi muito bem.
E do nada ela começa a dizer... Vai se justificando. Eu não consigo mais, tá difícil. Eu acho que é o ingrediente que não tá indo bem. Eu acho que é o micro-ondas. O micro-ondas é uma coisa muito interessante, porque ela precisa gerenciar o tempo do descongelamento, então a gente vê muito. Então ela prefere não esquentar mais no micro-ondas e esquentar na panelinha. Por quê? Entra a parte da digitalização, da questão do tempo, da organização do peso do alimento. Então, essas habilidades que a gente percebe que exige mais do âmbito cognitivo, dessa execução, né, desse passo a passo, esse autogerenciamento relacionado a essas atividades que precisa de mais gestão, de organização, é onde a gente começa a perceber que ali já deve ter alguma coisa que deve nos chamar a atenção. Às vezes, eu percebo muito que o paciente com Alzheimer, ele não vai dizer que está esquecido. É muito mais relacionado com o declínio cognitivo, né? O paciente com Alzheimer, quando ele vem dizer que está esquecendo, é porque ele talvez já esteja com a demência. O que acontece muito é que, às vezes, as pessoas começam a esquecer e começam a enfatizar muito isso dentro do declínio cognitivo. Então, ele enfatiza muito. Eu estou com dificuldade de tal coisa, eu estou percebendo que eu não estou lembrando disso. Eu digo muito que, assim, para você dizer que você tem um Alzheimer, como eles costumam dizer, eu estou esquecendo muito, acho que eu estou com Alzheimer. Você nem lembra que tem Alzheimer. Não lembra. É um insight, a gente chama que o insight é perdido, né? O paciente, quando ele não tem o insight, já é o péssimo sinal. Porque ele chega, todo mundo está percebendo, isso. E ele diz, não... Quando ele percebe ainda que ele diz, eu realmente, ou ele tá bem no comecinho, ou não é Alzheimer. Ou ele tá bem no iniciozinho, porque tem gente que tem um nível intelectual maior e se compara e sabe, entende? Então, assim, eu atendi recentemente uma colega médica e ela tem todo o entendimento de tudo, né? Tudo. E ainda estava na ativa e tudo, dizendo, eu tô esquecendo. Aí ela contou um episódio que pegou a receita do paciente e viu, peraí, eu escrevi isso, eu prescrevi, ficou na dúvida e pegou para tirar. E outros episódios que vem acontecendo. E aí ela disse, não, vamos investigar. E quando eu investiguei, que ela chegou com os exames todos, ela olha, aí ela disse... Aí ela bem, né, disse, eu fiquei feliz, a minha ressonância deu boa, você viu? Aí eu digo, vi. Mas aí entrevistei, fiz uns testes, fiz umas coisas, eu vi, a ressonância deu boa, mas infelizmente, ela perguntou, o que é que você acha? Eu disse, me diga, eu vou lhe dizer. Eu acho que aqui tudo indica que afastamos tudo que podia ser e clinicamente o que você está apresentando, na minha experiência, tudo indica que é uma demência mesmo. Ela começou a chorar, ela desabou. Aí depois, quando eu disse, ela desabou, porque ela ainda tinha uma esperança, né? Que não foi. Aí ela chorou, desabou, e depois ela falou, eu sabia, começou a enxugar o rosto e dizer assim, eu sei, aí Glênia, eu sei, aí começou a dizer outras coisas. Aconteceu isso, aí começou a sair, sabe? Muito de coisa que ela diz, é estranho, como é que uma pessoa como eu, que vivi não sei o que, eu saí dirigindo e não sabia voltar pra casa, e me perdi, aí dei tantas voltas pra poder, aí isso começa mesmo. A vir, entendeu? Porque quando a pessoa tem um nível cognitivo alto, a reserva cognitiva, ela consegue mascarar muito bem por muito tempo, até que aconteça uma bomba, é aquela que se perdeu e não conseguiu mais voltar, aquela coisa que chama a atenção. Não é? Então, é muito sofrido isso, sabe? Sofrido. Você falou dos avanços, né? Que lá na frente, no futuro, nesse momento, a gente já tem uma luz. Mas hoje, esse paciente que recebe esse diagnóstico, por exemplo, essa sua paciente, o que é que ela pode fazer nesse momento? Tudo isso que a gente já conversou até agora, isso não é só um conselho, né, Juliana? Saíram vários estudos longitudinais, ou seja, que acompanham as pessoas por muitos anos, mais de 20 anos acompanhando pessoas que eram normais e desenvolveram demência ou não, e comparando os fatores de risco, e consegue-se provar que a incidência, que é o quê? É a idade onde a doença começa, quando ela começa a apresentar os sintomas, ela pode sim ser retardada ou modificada, né, em mais de metade dos casos, né? De 40% a 50% dos casos a gente tem como modificar isso somente com... Tem estudos até que mostram incidências, resultados superiores, até 70% de mudança, porque depende também das questões culturais, né? De cada país ou de cada... Mas se você investir
nos fatores de riscos modificáveis, você consegue, por exemplo, uma demência que você teria aos 60, você pode adiar para até aos 80. E 20 anos é muita coisa nesse chão, né? Nessa idade. Então, por que não valorizar isso? Não é? Então, no lugar de você querer tomar uma pílula de memória, um monte de vitamina, não sei o quê, vai olhar para o que tem de evidência. Isso é fato, não é? Então, eu hoje procuro viver dentro do que eu prego para os meus pacientes. Então, eu tento me esforçar sem tempo, sem nada, para me alimentar da melhor forma possível, para fazer minha atividade física, para tentar dormir cedo, tentar dormir, mesmo que às vezes a gente não consiga, mas a gente tenta, a gente volta para a linha, não é? É como sair um pouquinho dessas telas, né? Para deixar o cérebro descansar um pouco. Socializar, de vez em quando tá encontrando com a família, com os amigos, né? Então, no meio do tempo, semana passada eu tive um convite para um aniversário, era quarta-feira. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu saio do consultório tarde. Aí ela, era para começar às 20 horas. Às 20 horas eu estava saindo do consultório. Eu olhei para mim, eu digo, o que é que eu faço? E aí, se eu fosse para casa, com duas crianças pequenas, eu não ia. Eu disse, meu Deus, eu vou. Eu tenho tempo para estudar até meia-noite, 2 horas, para preparar a aula, para analisar, para cuidar. Por que eu não posso ir ali, sorrir um pouco, bater um papo? Sinceramente, eu tô até achando, tô rindo aqui da minha resiliência. Como foi que Mas aí, fui lá na drogaria, um vizinho que tinha assim a drogaria, que era perto de lá. Eu comprei um creme de cabelo, meu cabelo tava todo assanhado. Eu fiz um coque, passei assim um creminho, botei um blazer que eu tinha, eu tava com a roupa mesmo, eu vou assim mesmo. Aí peguei o presente, cheguei na porta, olhei assim. Ai, mas todo mundo elegante, aqueles brincos lindos, minha maquiada. Eu digo, eu vou, não vou. Olhei assim, eu vou. E fui. E foi ótimo. Foi maravilhoso, sabe? Todo mundo me acolheu, todo mundo sorriu. Assim, foi muito legal. Foi uma noite muito legal. Um aniversário de uma pessoa que me convidou, assim, uma amiga nova, né? Uma pessoa que eu conheci. E, assim, um ambiente muito com aprendizado, com riqueza. E a vida é isso. Eu cheguei em casa meia-noite, né? E aí, a minha filha, mamãe, não, calma, tava assim, a mamãe foi se divertir, foi também, né, desopilar um pouco. É necessário, é preciso, nós precisamos agora, isso, obviamente, de acordo com o que cada um preconiza para a sua vida, o que lhe dá prazer, o que é importante para você e que vai fazer você realmente sorrir. Você se sentir bem. Eu não fui pelo outro, eu fui por mim. Obviamente, era um aniversário, eu queria prestigiar, mas eu sabia que ia ser bom para mim também estar lá, não é? Com e foi certeza. Ótimo. Então, muitas vezes, nós vemos isso também com o idoso, essa dificuldade de ter uma iniciativa de ir. Tudo bota defeito. Não, eu tô cansado, eu vou ficar em casa, vai ser chata, vai ser ruim, eu já tenho velho, já. E quando eles vão, Ana, não é isso? Eles amam. Eu não quero ir pra terapia, vou, adorei. Eu não quero atividade física, vá. Eu quero que você faça alguma coisa. Mas, doutora, eu não gosto. Eu não gosto dele, eu não gosto. Não interessa, eu não sei o que você gosta, você vai. Você vai. Sua avó. Isso, minha avó. Depois você volta. Quando você voltar, aí você vai me dizer como foi. Não é? E nisso, amiga, eu já tive paciente que resolveu fazer, sabe o quê? Sabe qual foi que ela descobriu que queria fazer? Com 78 anos? Patinar. E patinou. Não, ela disse a mim, eu arranjei atividade física, eu vou patinar. Eu digo, patinar, ai meu Deus, eu acho que eu dei corda demais, né? Porque como é que a pessoa, se tiver uma fratura óssea, ela falou, não, eu tô indo lá pra árvore ali de Mirassol, e lá tem um pessoal que ensina a patinar, eu boto um capacete, boto protetor, e eu só imaginando aqui. Meu Deus do céu, se essa senhora tiver uma fratura, não vou me perdoar. Mas assim, a gente tá aqui pra estimular, obviamente. Como eu digo, a gente tem que ter bom senso, né? Não adianta pegar uma pessoa de 80 anos, vai lá fazer crossfit, não sei, tem alguém que faça, me perdoe aí, mas que não é alguma coisa que promete ser saudável para um idoso, não é. Não é? Porque é articulação, né? Tendão, etc., risco de queda. Então vamos ter bom senso. Vamos fazer o que realmente existe de evidências. Se você procura informações boas, fontes boas, profissionais que realmente estão lá engajados no processo, não é? E você segue e você se compromete com a sua vida, se compromete em não só em comer e se exercitar, mas também em socializar, né? Em viver.
Entrar no Eu digo assim, automático, né? socializar Em tudo. relaxar, em dormir. Socializar e tudo, Socializar né? é, A gente faz vê toda o a quanto diferença. faz bem para elas. Toda a o quanto diferença. faz bem. Ela se sentir acolhida, ela se sentir que está com pessoas da mesma idade, compartilhando do mesmo assunto, As do dificuldades, mesmo interesse, os com as prazeres. mesmas dificuldades. Eu acho que assim, o socializar, ele tá lá no topo. Aquele idoso que a gente não consegue tirar de casa, eu sei por experiência própria, porque eu atendi por muito tempo a atendimento domiciliar. E quando aquele idoso não sai, o quanto que aquilo é ruim para ele. Eu atendi uma idosa de 96 anos que tinha saído de da perda de 2 filhos consecutivos. E ela entrou numa depressão profunda, porque ela morava com um desses filhos, foi morar com a outra filha e não saía. Ela não saía. Ficou de cadeira de rodas depois do AVC. E ela dizia, não, minha filha, acabou para mim, acabou para mim, acabou para mim. E aos poucos a gente foi introduzindo atividades, ocupações. Um dia, ela tinha um prédio que quando ela começou aqui em Natal, ela tinha um armarinho pequenininho no Alecrim. E esse prédio hoje é um mundo. E aí um dia eu disse assim para ela, eu disse, a senhora já viu como que hoje está aquela pequena loja que a senhora abriu no Alecrim? Tá do mesmo jeito. Nunca mais eu fui, não. Eu disse, tá bom, eu já sei o que é que eu vou fazer. Chamei a filha, disse, olha, próximo atendimento, eu vou levar sua mãe para um passeio. De cadeira de roda, com cuidadora de lado, cadeira na mala do carro, coloquei. Ela se emocionou quando chegou, que viu o tamanho que estava, porque os filhos aumentaram, e ela se sentiu viva. Dali, naquela primeira vez que ela saía, fazia mais de 6 meses que ela não saía de casa. Pra você ter ideia. Parece Daquele uma coisa primeiro uma coisa simples, tão pequena. simples, não é? Né? E é tão grande para eles. Daquele primeiro passeio, eu consegui levar ela para o Parque das Dunas. Depois eu levei, o sonho dela era voltar lá onde fica ali o Porto de Natal, aquele negócio da aero, de alguma Da coisa. rampa. A rampa. rampa. Levei ela para um passeio na rampa. Você não tem noção do quanto que era significativo. Sorrir vicia. Voltar. Uhum. Amor vicia, abraço, beijo. Pois é. Não é? Olha aí, E que aí coisa mudou boa. totalmente a vida É dela. muito bom. E assim, todo mundo dizia, mamãe não vai viver mais muito tempo não, da forma que ela tá. E mamãe ainda foi até os 99, né? Quase Então, chegou nos 100. Pois é. Mas assim, é aquilo que eu falo. A ocupação, ela vai depender do estudo que você está fazendo da vida daquela pessoa. Então, você não pode trazer uma ocupação direcionada, não é uma receita, né? Para esse eu vou fazer isso, para esse... Não, você tem que ouvir o tempo todo a história de vida. A história de vida, ela é tudo. Nós temos pacientes em comum, eu e a Glena, e a gente vê assim que a medicação também só vai fazer efeito se tiver um bom processo terapêutico, né? Não adianta ela fazer uma boa medicação para uma pessoa e se eu não estiver observando se aquela medicação está sendo efetiva ou não. Então, quando nós vamos ter um processo de devolutiva, que uma paciente vai para ela, que eu sei que aquela paciente vai para ela, eu entro em contato com ela naquele dia. Eu, Glena, dona fulana está assim, assim, assado, o comportamento dela continua dessa forma, ela continua estabelecendo vínculo, ela continua interagindo bem, apresenta isso, isso. Então, dentro do grupo terapêutico, não é só o grupo, não é só a interação. Ou então manda um vídeo também. assim que já fala por si só. Exatamente. Então, assim, Um vídeo que emociona. esse trabalho em conjunto, eu digo que assim, eu ainda sinto muita falta, meus colegas de trabalho me falam isso. Ana, você tem muita sorte de trabalhar com as médicas que você trabalha, porque você consegue levar o que o seu paciente apresenta dentro do contexto clínico e discutir com essas pessoas, né, com os médicos. Muitos médicos não são acessíveis, né? E eu abro muito esse espaço agora para dizer isso. O médico que trabalha sozinho, dificilmente ele vai ver ganhos nesse paciente. O médico, ele precisa estar acessível para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o TO, porque somos nós que acompanhamos. Eu tenho pacientes que vêm 3 vezes na semana para mim. Esse paciente, ele vai a cada 3 meses para o médico. Então, o histórico de vida dessa pessoa, quem sabe sou eu. Eu vejo cada vez que essa pessoa chega, eu interpreto, eu analiso o comportamento. Eu tenho um paciente que eu atendi essa semana, que segunda-feira ele veio de um jeito, quarta-feira ele veio de outro, hoje ele estava de outra forma. Então, assim, essa percepção está lá no meu prontuário. E essa percepção é a percepção que a gente vai discutir com a família, que depois a gente discute com o profissional. Então, não adianta nada eu ter uma boa medicação, ter um bom apoio medicamentoso, mas eu não tenho um profissional que faça esse acompanhamento junto comigo,
né? Então eu digo muito que eu trabalho muito de uma forma colaborativa. Eu, graças a Deus, eu não é só com a Euglena que eu tenho esse vínculo, eu tenho outros profissionais com quem eu tenho um vínculo muito estreito, mas porque eu sou muito metida, né? A Euglena me conhece, então assim, às vezes eu adentro mesmo, eu vou adentro na família, eu converso com os familiares, eu exponho as dificuldades daquela pessoa, porque como a Euglena falou aqui, o meu intuito de trabalhar é o meu paciente. A família faz parte, mas o meu bem-estar é ele. O que é que eu quero de bem-estar? É ele. Então, o que é que ele tem por trás dele que está dificultando esse processo? Ou que está favorecendo, né? O que é que contribui e o que é que não contribui para ele estar bem, para ele responder bem à terapia. Então, eu digo muito que, assim, não dá para trabalhar sozinho. Até os cuidadores eu trago para junto. Eu escuto os cuidadores, eu boto cuidador na minha sala. Cuidador, eu vejo lá, eu pergunto, olha, hoje ele quer que ele tem? Hoje ele chegou assim, foi que houve. Então, a gente não tem como entender dando tiro no escuro, a gente tem que entender um pouquinho. Todo mundo junto, né? É uma via de mão dupla e a gente tem que trabalhar de mãos dadas. E olhando só aqui pro relógio, né? Viver até os 100, 60 anos vai ficar o quê? 100 minutos aqui conversando? Acho que já passamos dos 100 minutos. Dos 100 aqui. Vamos ter que... infelizmente, não dá pra gente ficar aqui muito tempo. É verdade. Mas pra gente concluir, o que é que você teria, doutora Euglena, para passar para as pessoas que estão em casa, né? São 2050, a expectativa é que sejam 3.800.000 pessoas acima de 100 anos no mundo. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo pode ser uma dessas pessoas. Eu quero estar entre eles, você quer? Eu quero também. Quero estar lá. Agora quero estar com um mínimo de qualidade de vida. Então, o que eu tenho para dizer para você que pretende envelhecer, que se preocupa com questões diversas, principalmente hoje, né, que a gente sabe destaco mais uma vez a preocupação com a estética, que está, né, sempre ou está famoso, né? Ou está sendo visto, mas que se preocupe com esse processo de uma forma mais abrangente e ampla, que realmente procure ter uma vida voltada para o autoconhecimento e buscar conhecimento de qualidade, informações que de fato venham a fazer a diferença nesse processo, que não deixe com que a idade ou a velhice, ela caia de paraquedas na sua vida, ou na vida do seu pai, da sua mãe, que ocorra um preparo para isso, que se pense sobre isso, porque isso é simplesmente uma realidade. É uma realidade cada vez mais palpável. A expectativa é que a gente realmente possa viver muito mais. E para que a gente possa viver assim, lúcido, com lucidez, viver bem, falando, né? viver bem, é importante que a gente tenha responsabilidade sobre esse processo de envelhecimento. E Ana Carla, o que mais, Ana Carla, você acrescentaria? Mantenha-se ocupado, não se entregue. Eu sempre costumo dizer, ficar deitado numa rede faz parte lá do tempo lá do passado. É viver. É isso mesmo, é viver bem. Agora, viver com a mente ocupada, com o corpo ocupado, procurar fazer o que gosta, principalmente tentar fazer o que gosta. Porque não adianta de nada minha filha ou fulaninho dizer que é bom isso, ou minha vizinha dizer que é bom aquilo, se eu não gosto. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu faço o que eu gosto. E eu quero chegar à minha velhice fazendo o que eu gosto. Porque eu acho que esse potencial de que você poder fazer aquilo que você deseja, que você faz com amor, que você faz com dedicação, isso é que motiva a gente para viver bem. Viver a vida do outro, fazer o que o outro faz, não contribui, não. O que contribui é você viver o que você quer viver, o que você deseja viver. Olha, muita fé, viu, Juliana? Muita fé, é importante. Vocês falando e eu lembrando daquela historinha dos 3 porquinhos, né? Que os 2 irmãos queriam brincar e fizeram. Um fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira bem rápido. E o outro foi lá e demorou mais tempo, colocando cada tijolinho, colocando cimento. E quando veio o lobo, correu todo mundo para casa lá para se manter bem. Então, que a gente seja esse porquinho aí, colocando esse tijolinho a cada escolha, né? A cada dia. Dá trabalho, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa, mas é a única coisa que vai nos salvar e que vai fazer com que a gente vale a pena, viva bem por tantos anos, né? Isso aí.
É isso aí. Obrigada, Vamos em frente. doutora Muito Helena, obrigada também a obrigada, você mais uma Casa. vez. Foi maravilhoso. Espero que a gente tenha transmitido um pouquinho dessa mensagem, que é o nosso dia a dia, Juliana, é o nosso dia a dia. E que a gente realmente se preocupa. Vivencia. Então, Muito ótimo. obrigada. Eu que agradeço de vocês virem compartilhar tanto conhecimento e essa experiência toda, não só comigo, mas com todos que estão aí minha parceira acompanhando. aqui de luta. Somos, de luta, de arregaçar mãos, mas também de muito verdade. sucesso, né, Euglena? Porque assim, a gente tem muito sucesso no trabalho que a gente faz. Não dessa parte de engrandecer profissionalmente, mas do sucesso de ver Do o feedback retorno. do que a gente vê no nosso paciente. O retorno dos nossos pacientes. Nós temos pessoas que está conosco há muitos Muitos tempo anos. e bem, de uma forma linear, estabilizada. E isso pra gente é o maior lucro que a gente pode ter. É verdade. Olha aí, depois É o que a gente tem que alimenta a marcar gente. um podcast trazendo os pacientes pra Sim, cá, né? Olha, vai ser muito bom. Com certeza. Obrigada. ótimo. Obrigada, viu? Você só não convida vovó, viu? Porque senão ninguém sabe. Gente, muito obrigada. Vou deixar aqui o link dessa playlist inteira. A gente concluiu hoje esse especial envelhecimento, tem várias orientações, mas eu acho que eu tô sendo até redundante, porque em todo podcast não teve nenhum que sentou aí nessa cadeira que não falou da atividade física, da boa alimentação, do sono, de manter a mente sempre, né, aprendendo e que a gente consiga realmente colocar em prática. Pra gente se encontrar aí em 2050 em mais um podcast. Mesmo que seja de aparelho auditivo, né, Juliana? mas tá tudo bem. Obrigada. Nada.